Meu nome é Maria das Dores Silva, e nunca imaginei que um simples áudio mudaria para sempre a minha vida. O que parecia apenas uma mensagem comum do meu filho para a esposa revelou um drama familiar cheio de mentiras, traições e um plano sombrio para me tirar tudo o que conquistei. Descobri que aqueles em quem mais confiei planejavam me internar em um lar de idosos e assumir a casa que construí com tantos anos de sacrifício. A partir desse momento, minha dor se transformou em coragem e começou uma luta inesperada contra meu próprio sangue. Nesta história, você vai ver como uma mãe sozinha enfrentou um esquema cruel e encontrou forças para resistir e buscar justiça. Se você gosta de histórias cheias de suspense e emoção, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar sua opinião. Agora respire fundo, porque eu vou te levar de volta ao instante em que tudo começou. Naquela tarde no Rio de Janeiro, o silêncio parecia ser meu único companheiro. A casa estava calma e apenas o som distante das folhas sendo agitadas pelo vento quebrava a monotonia. Eu me sentei na poltrona próxima à janela com uma xícara de chá nas mãos e olhei para o reflexo do sol se espalhando pela água do lago. Esse lago sempre foi meu abrigo. Foi ali que vi meu filho brincar quando era pequeno. Foi ali que enxuguei lágrimas nos dias de solidão. Foi ali também que encontrei forças para continuar quando tudo parecia desmoronar. A cada reflexo dourado na superfície, eu sentia que ainda havia paz dentro daquelas paredes que guardei com tanto sacrifício. Enquanto respirava fundo saboreando o calor do chá, ouvi o som curto e seco do celular vibrando sobre a mesinha ao lado. Não dei importância no primeiro momento, afinal mensagens eram comuns. Rafael, meu filho, tinha o hábito de me enviar pequenos áudios quando estava no trabalho ou quando não podia ligar. Eram mensagens simples perguntando se eu estava bem, se precisava de algo ou avisando que não poderia vir me visitar no fim de semana. Eu já estava acostumada com essa forma rápida de comunicação. Era como se ele tentasse mesmo à distância manter algum laço comigo. Peguei o aparelho e olhei para a tela iluminada. O nome que apareceu ali não era o meu. No lugar do costumeiro, mamãe havia outro contato. Foi nesse instante que percebi que aquela mensagem não era destinada a mim. O coração bateu um pouco mais forte, mas a curiosidade falou mais alto. Perguntei a mim mesma se deveria ouvir. Poderia ser apenas uma lista de compras ou um recado banal. Ainda assim, algo dentro de mim me impulsionou a tocar no botão de reprodução. O som da voz de Rafael preencheu a sala. No início havia um tom diferente, mais tenso, quase impaciente. Ele não falava comigo, falava com Camila, sua esposa. Reconheci de imediato a maneira como ele pronunciava o nome dela. Por alguns segundos pensei que talvez fosse apenas uma conversa cotidiana entre marido e mulher, mas logo notei que o conteúdo não era nada trivial. As palavras saíram carregadas de algo que eu não conseguia definir. Não era cansaço, não era apenas estresse. Era como se cada frase tivesse sido dita com um peso estranho, um peso que imediatamente me causou desconforto. Eu continuei ouvindo. Meus dedos apertaram o aparelho com força. Cada segundo daquela gravação parecia se arrastar, mas ao mesmo tempo era impossível parar. Era como se meu corpo estivesse dividido entre a vontade de desligar e o medo de perder alguma revelação importante. A xícara de chá sobre a mesa esfriava esquecida enquanto meus olhos permaneciam fixos na tela do celular. A sensação de que algo fora do lugar estava prestes a se revelar crescia dentro de mim. Por instantes, um silêncio interrompeu a voz de Rafael. E então ouvi a risada de Camila ao fundo. Não era uma risada leve ou espontânea. Tinha algo de frio, quase cruel. A mistura entre a voz carregada do meu filho e a risada dela formava uma atmosfera que fez minha pele arrepiar. Era como se eu tivesse aberto uma porta que deveria permanecer fechada. A cada palavra, a cada som, eu sentia que estava entrando em um território perigoso, um território que envolvia a mim mesma de um jeito que ainda não compreendia totalmente. Olhei ao redor da sala.
As paredes decoradas com fotografias antigas pareciam me observar. Havia ali retratos de Rafael pequeno do tempo, em que seus olhos brilhavam de inocência e quando o abraço dele era meu maior consolo. Havia também recordações da juventude da época em que eu trabalhava horas sem fim para garantir que nada lhe faltasse. Todos aqueles momentos pareciam se transformar diante daquilo que eu ouvia. Cada lembrança adquiria um peso novo, como se a felicidade tivesse sido manchada por algo escondido que agora ameaçava emergir. Continuei escutando o imóvel. O tempo parecia suspenso. Do lado de fora o sol ainda brilhava sobre o lago, mas dentro de mim a luz já não era a mesma. Uma sombra sutil começou a se formar em meu coração. Eu não podia ainda definir o que estava acontecendo, mas sabia que as próximas palavras mudariam algo para sempre. Era como estar à beira de um abismo, incapaz de recuar, forçada a dar mais um passo. Enquanto a gravação avançava, percebi que não havia volta. Meu filho não havia me enviado um simples lembrete ou comentário corriqueiro. O que eu estava prestes a descobrir dizia respeito a mim, ao meu lar, à vida que eu levei inteira para construir. As frases que surgiam cada vez mais carregadas não eram sobre o trabalho dele, não eram sobre um compromisso esquecido, eram sobre mim. E a maneira como eram ditas não trazia cuidado, não trazia respeito. Havia nelas uma frieza que me deixou paralisada. Naquele instante o ar da sala se tornou pesado. A respiração ficou curta, como se o espaço tivesse encolhido ao meu redor. As paredes que antes eram refúgio agora pareciam se fechar. Cada detalhe da casa, cada móvel, cada objeto parecia carregado de significado. Eu sabia que estava prestes a confrontar algo que mudaria não só o meu dia, mas o rumo de toda a minha vida. O simples gesto de apertar play havia aberto uma porta impossível de fechar. Terminei de ouvir aquele trecho da mensagem sem ainda compreender toda a dimensão do que estava acontecendo, mas uma certeza já tomava conta de mim. O áudio revelava muito mais do que um desabafo ou uma conversa íntima entre marido e mulher. Era o início de algo sombrio. Era o prenúncio de um drama que ainda se desenrolaria diante dos meus olhos e que colocaria à prova tudo o que eu havia acreditado até então. E enquanto o silêncio retornava à sala, apenas quebrado pelo leve bater do vento nas janelas, eu sabia que nada mais seria igual. O que ouvi não podia ser apagado, e cada segundo daquela gravação era uma pista de um caminho perigoso que eu teria de percorrer. Sem saber ainda como reagir, permaneci ali imóvel com o celular nas mãos e o coração acelerado. Dentro de mim uma pergunta crescia insistente e me deixava sem descanso. Até onde iria essa verdade que começava a se revelar? Naqueles instantes em que o silêncio tomou conta da sala, eu senti que meu mundo estava se partindo em pedaços. As palavras que escutei na gravação não deixavam dúvidas. O tom de Rafael não era apenas impaciente ou cansado. Era um tom carregado de frieza. Eu fechei os olhos por um momento e tentei negar para mim mesma o que havia ouvido. Pensei que talvez tivesse entendido errado. Mas logo a risada de Camila ecoou de novo em minha memória, e não havia como enganar meu coração. Ali não existia carinho, não existia compaixão. Existia apenas desprezo. Segurei o celular com mãos trêmulas. Era como se a vida inteira tivesse desabado em segundos. Rafael era meu único filho. O menino que eu embalei nos braços em noites de febre. O jovem por quem trabalhei horas a fio em hospitais para garantir estudo, comida e segurança. Lembrei das vezes em que deixei de comprar um par de sapatos para mim para poder comprar livros para ele. Lembrei dos jantares simples em que eu dizia estar satisfeita apenas para que ele pudesse repetir o prato. Cada memória vinha como um corte profundo. Tudo aquilo parecia inútil diante da crueldade que agora eu descobria. Meus olhos correram pelas fotografias espalhadas pela parede. Vi Rafael ainda criança sorrindo com a boca suja de bolo no aniversário de 5 anos. Vi sua formatura no colégio quando chorei de emoção porque acreditava que todo o sacrifício tinha valido a pena.
Vi a foto do casamento com Camila, em que gastei cada centavo que eu não tinha para oferecer a eles uma festa digna. Lembranças que antes aqueciam meu coração agora pesavam como pedras. Era como se cada imagem zombasse de mim, mostrando o quanto eu havia dado e o quão pouco havia recebido em troca. As palavras da gravação se repetiam na minha mente. Eu não suportava mais ouvir meu filho falar de mim como um fardo, como alguém que atrapalhava sua vida, como um estorvo que precisava ser removido. Senti o sangue gelar nas veias. Não era apenas ingratidão, era um plano frio e calculado. Camila participava ativamente. Sua voz estava firme e decidida, sem qualquer traço de dúvida. Ela não só apoiava Rafael, como parecia liderar a trama. E Rafael, meu menino, meu filho único, seguia suas ideias como se eu fosse apenas um obstáculo. Meu corpo parecia pesado demais para se mover. Meus joelhos tremiam. Sentei no sofá e deixei o celular escorregar das mãos. O aparelho caiu sobre a mesa com um ruído seco, mas eu mal percebi. As lágrimas começaram a cair silenciosas, queimando meu rosto. Perguntei a mim mesma em que momento havia perdido meu filho. Em que curva da vida o amor se transformara em cobiça. Onde estavam as promessas que ele me fez ao terminar a faculdade, quando disse que eu nunca mais sofreria? Tudo parecia mentira agora. Por alguns minutos fiquei imóvel, como se estivesse congelada no tempo. As palavras cruéis que ecoavam na memória me tiravam o ar. Pensei em minha mãe já falecida, que sempre me dizia que o amor de um filho é o maior tesouro de uma mãe. O que ela diria agora ao ver a neta que ela nunca conheceu tramando minha queda? Senti um vazio profundo, como se minha própria história estivesse sendo arrancada de dentro de mim. E, no entanto, em meio ao desespero, uma chama começou a se acender. Era pequena, quase invisível, mas estava lá. Era a raiva misturada à dor. Era a indignação diante de tanta ingratidão. Eu não podia aceitar que minha vida inteira fosse reduzida a isso. Não podia permitir que meus anos de luta terminassem em silêncio dentro de um quarto de asilo. Ainda não sabia como reagir, mas sabia que não me deixaria apagar sem lutar. Levantei lentamente, caminhei até a janela e olhei para o lago. A luz do entardecer refletia na água, criando brilhos dourados que contrastavam com a escuridão que eu sentia por dentro. Aquele cenário que tantas vezes me trouxera paz agora parecia um lembrete cruel de que nada mais seria igual. Apoiei as mãos no parapeito e respirei fundo. Eu precisava de respostas. Precisava entender até onde ia esse plano. Precisava descobrir o que mais eles estavam escondendo. Enquanto o sol descia no horizonte, uma pergunta ecoava sem cessar em minha mente. Quanto tempo essa conspiração já estava em andamento? Quantas pessoas mais estariam envolvidas? E até que ponto Rafael e Camila estariam dispostos a ir para me apagar da própria história? Naquela noite o sono não veio. Caminhei pela casa em silêncio, cada passo ecoando como um lembrete de que aquele lugar, meu refúgio por tantos anos, agora estava cercado por sombras. Eu olhava para os móveis, para os quadros nas paredes, para cada detalhe que carregava minha história, e sentia como se tudo estivesse ameaçado. As palavras que ouvira na gravação não eram simples desabafos de um casal cansado. Eram parte de algo muito maior, calculado e cruel. Enquanto as horas se arrastavam, voltei a ouvir mentalmente cada segundo do áudio. Rafael falava de mim como se fosse um peso morto em sua vida. Camila respondia com firmeza, como se a decisão já estivesse tomada. E então surgiu o nome de um homem que até então me era desconhecido: Vicente. Ela disse com clareza que Vicente já havia confirmado os papéis. Vicente quem? O nome ressoava como uma pista, como a chave de uma porta que eu não queria abrir, mas sabia que seria obrigada a enfrentar. Passei a madrugada em claro tentando juntar as peças. Lembrei das visitas estranhas que vinham ocorrendo nos últimos meses. Um médico que apareceu sem que eu tivesse solicitado, perguntando se eu esquecia objetos, se me confundia com as horas.
Outro que insistiu em medir minha pressão e fazer anotações rápidas em um formulário que não me foi mostrado. Na época achei estranho, mas acreditei quando Camila explicou que era um programa de rotina para idosos do bairro. Agora tudo fazia sentido. Eles estavam montando um retrato falso de mim. Um retrato de fragilidade, de confusão, de incapacidade. Não era coincidência, era estratégia. Vicente, quem quer que fosse, estava envolvido na elaboração desses documentos. Camila falava com convicção de que tudo já estava pronto, que bastava uma assinatura, e eu perderia minha voz, minha casa, minha independência. Pensei em como seria fácil para eles me internar em um lar e apresentar esses laudos falsos como justificativa. A imagem que me vinha era de mim mesma sendo empurrada para dentro de um quarto pequeno com paredes brancas enquanto Rafael e Camila festejavam a conquista da casa. A crueldade do plano me sufocava. Não se tratava apenas de tomar o que era meu, tratava-se de me apagar em vida. Eles queriam me transformar em alguém incapaz, em alguém que não poderia se defender. E mais do que isso, queriam se beneficiar financeiramente da minha ausência. As últimas palavras da gravação ainda queimavam em meus ouvidos. Camila dizia que se algo me acontecesse no lar, eles não precisariam se preocupar com dinheiro, pois o seguro de vida estava no nome deles. A frieza com que riu ao pronunciar isso era como uma lâmina cortando minha alma. Andei até o espelho da sala e encarei meu próprio reflexo. Vi uma mulher marcada pelo tempo, com rugas que contavam histórias de sacrifício. Vi os olhos cansados, mas também vi algo novo surgindo. Uma centelha de fúria. Eu nunca havia imaginado que precisaria me defender do próprio filho. Mas ali estava a verdade nua. Rafael não era mais apenas o menino que um dia prometeu cuidar de mim. Agora era parte de uma conspiração que me tratava como descartável. Sentei-me novamente e tentei organizar as ideias. Se Vicente realmente estava produzindo documentos falsos, ele provavelmente tinha acesso a cartórios, registros ou escritórios oficiais. Ninguém conseguiria forjar papéis tão importantes sem apoio de dentro. Isso significava que havia corrupção envolvida. E se era verdade, então meu caso não era apenas uma questão familiar. Era crime. Era algo que poderia ser denunciado, provado, combatido. Mas junto com essa clareza veio também o medo. Quantos já estariam sabendo? Quantos vizinhos teriam ouvido comentários espalhados por Camila sobre minha suposta demência? Quantas pessoas acreditavam que eu já não tinha condições de viver sozinha? Eu começava a recordar momentos que antes pareceram insignificantes. Uma amiga antiga que me olhou com pena quando falei que ainda cuidava da casa sozinha. Um vizinho que perguntou se eu não estava confusa com os dias da semana. Seriam apenas coincidências ou sinais de que a narrativa deles já havia começado a se espalhar. Na cozinha preparei mais um chá, mas o gosto parecia amargo demais para engolir. Minhas mãos tremiam. A cada pensamento a angústia aumentava. Rafael e Camila não apenas tramavam em segredo, eles já estavam agindo. Já haviam plantado dúvidas sobre minha sanidade. Já haviam mexido em documentos. Já tinham um cúmplice dentro do sistema. Tudo isso sem que eu tivesse percebido. A ingenuidade me corroía. Como pude não ver os sinais? Como pude confiar tanto? A madrugada avançou e quando a primeira luz da manhã atravessou a cortina, uma decisão já havia se formado dentro de mim. Eu não podia ficar parada. Se continuasse calada, eles iriam avançar sem obstáculos. Precisava descobrir quem era Vicente. Precisava entender até onde o plano já tinha chegado. E, acima de tudo, precisava encontrar uma maneira de proteger aquilo que lutei a vida inteira para construir. Voltei a olhar para as fotos na parede. Cada uma delas me lembrava que não podia ceder. Minha casa não era apenas tijolo e madeira. Era minha história, minha dignidade. Eu havia sobrevivido a abandonos, a jornadas intermináveis de trabalho à noite sem dormir. Não seria agora, depois de tanto, que eu permitiria que me arrancassem a vida de dentro das mãos. O nome Vicente continuava ressoando na mente.
Quem era esse homem? Qual era sua relação com Camila? Por que tinha tanto poder sobre meus documentos? A resposta ainda estava oculta, mas eu sabia que logo a descobriria. E quando descobrisse, tudo mudaria. Enquanto o sol subia no horizonte, vesti meu casaco vermelho guardado para ocasiões especiais e respirei fundo. Do lado de fora, o dia parecia comum. Mas dentro de mim, eu sabia que nada seria comum dali em diante. A verdade havia começado a se revelar, e a cada passo que eu desse, mais segredos viriam à tona. Eu estava prestes a mergulhar no coração de um plano que tinha sido arquitetado contra mim. Um plano em que Rafael, Camila e Vicente já haviam unido forças. Mas eles haviam cometido um erro irreparável. Haviam me deixado ouvir. E essa única falha seria a brecha pela qual eu encontraria a força para reagir. O drama familiar que eu nunca imaginei viver estava apenas começando. E quanto mais eu refletia, mais compreendia que a luta pela minha sobrevivência não seria apenas contra o silêncio do lar. Seria contra as mentiras cuidadosamente costuradas que ameaçavam me apagar. E naquele amanhecer, com o coração acelerado e a mente tomada por perguntas sem resposta, senti que o próximo passo seria inevitável. Eu precisava agir. Precisava buscar provas. Precisava enfrentar a verdade sobre quem realmente era Vicente Almeida. Durante muitos dias após ouvir aquele áudio maldito, minha mente não encontrou descanso. Eu caminhava pelos corredores da casa como se cada canto escondesse um eco das palavras de Rafael e da risada cruel de Camila. Mas foi nesse estado de vigília que comecei a recordar fatos passados que antes me pareciam sem importância. Aos poucos percebi que os sinais de que algo estava errado já estavam presentes havia muito tempo. Eu apenas não quis ver. O primeiro sinal surgiu de maneira quase inocente. Certa tarde, Camila esteve na minha cozinha observando as prateleiras e os armários. Eu a recebi com carinho feliz por ter companhia e ofereci um café fresco. Ela sorriu, mas seu olhar percorria cada detalhe com uma atenção estranha. Foi então que, de forma sutil, comentou que talvez a casa estivesse se tornando difícil demais para mim. Disse que era grande, que exigia manutenção, que talvez eu não conseguisse lidar sozinha. Naquele momento dei uma risada leve e respondi que conhecia cada parede melhor do que a palma da minha mão. Mas por dentro uma pequena dúvida se acendeu. Eu a ignorei. Achei que era preocupação de Nora. Hoje percebo que era o início da tentativa de minar minha confiança. Outro episódio ficou mais claro em minha memória. Alguns meses antes recebi a visita de um médico que dizia estar participando de um programa gratuito para idosos do bairro. Ele fez perguntas insistentes. Perguntou se eu esquecia panelas no fogo, se já saíra de casa sem saber para onde ia, se alguma vez havia confundido o dia da semana. Respondi com firmeza que não. Sempre fui organizada cuidadosa, e mesmo com a idade minha mente permanecia lúcida. O médico sorriu, mas anotou em sua prancheta com uma rapidez suspeita. Na época fiquei apenas intrigada. Agora entendo. Aquilo era parte da trama para me diagnosticar com problemas que nunca tive. Comecei a me lembrar também das festas e encontros familiares. Durante anos, Rafael vinha aos domingos para almoçarmos juntos. Era tradição. Fazíamos questão de cozinhar, abrir uma garrafa de vinho e conversar à beira do lago. Mas lentamente essas visitas se tornaram raras. Quando eu perguntava, ele respondia com desculpas de trabalho, viagens, compromissos de última hora. Achei normal no início. Jovens casais precisam de espaço, pensei. Mas uma vizinha, Dona Rosa, comentou certa vez que estranhou minha ausência em uma festa de aniversário que Rafael e Camila haviam organizado. Ela acreditava que eu seria a convidada de honra. Eu, porém, nem sabia da existência do evento. Quando confrontei Rafael, depois ele deu de ombros e disse que não quis me incomodar. Incomodar. Essa palavra me feriu como uma faca. As ligações telefônicas também se tornaram diferentes. Sempre que eu chamava à casa deles, era Camila quem atendia.
Sua voz vinha sempre polida distante. Dizia que Rafael estava ocupado em reunião indisposto. Prometia retorno, mas raramente ligavam de volta. Quando consegui falar com Rafael, suas respostas eram curtas e impacientes, como se minha presença o atrapalhasse. Eu tentava me convencer de que era apenas o ritmo da vida moderna. Mas lembrando agora, percebo que já era o afastamento deliberado, a construção de um muro entre nós. Até meus amigos começaram a reagir de maneira estranha. Lembro de uma tarde em que encontrei Dona Letícia, uma amiga de longa data. Ela me olhou com ternura, mas em seus olhos havia algo diferente, quase como pena. Conversamos alguns minutos, e ela mencionou com cautela que Camila havia comentado sobre minhas supostas distrações. Disse que eu teria saído para caminhar de madrugada acreditando que era de manhã. Fiquei chocada. Nunca havia feito tal coisa. Expliquei, mas percebi que Letícia duvidava. A dúvida já estava plantada em sua mente. Essas lembranças me esmagavam. Era como perceber que eu havia sido enganada em câmera lenta. Cada detalhe, cada comentário, cada gesto que eu havia considerado pequeno fazia parte de um grande quebra-cabeça. O quebra-cabeça da minha própria ruína. Eu, que sempre confiei, agora entendia que estava sendo preparada para um destino cruel. Recordei também de uma visita inesperada ao apartamento deles. Eu havia preparado uma torta de maçã, a preferida de Rafael, e decidi surpreendê-los. Ao chegar, encontrei os dois na sala, apressados em esconder uma pilha de papéis sobre a mesa. Camila sorriu com nervosismo e disse que eram documentos de seguro. Eu, sem desconfiar, aceitei a explicação. Mas juro que vi meu nome em uma das páginas antes que Vicente, o tal primo distante de Camila, recolhesse tudo em uma pasta. Eu deveria ter insistido. Deveria ter exigido saber o que era. Mas confiei e agora pagava o preço dessa ingenuidade. Outros sinais menores surgiram em minha memória como pequenas lâminas afiadas. Uma vez encontrei móveis da minha casa deslocados de lugar, como se alguém os tivesse medido. Outra vez percebi que documentos antigos haviam sido remexidos na gaveta do quarto. Rafael e Camila haviam pedido para se hospedar comigo durante uma reforma no apartamento deles. Eu os recebi de braços abertos, feliz pela companhia. Mas foi nesse período que senti a casa mudar de atmosfera. Eles criticavam meus objetos, diziam que eram velhos, que eu deveria renovar. Camila reorganizou armários sem minha permissão. Descartou roupas, doou pratos que eram lembranças da minha mãe. Aos poucos, meu lar passou a se sentir como o território deles, e eu me vi como uma estranha. Essas memórias se uniam como uma corrente pesada demais para carregar. E cada elo revelava a mesma verdade. Eu estava sendo cercada. Não era apenas uma suspeita. Era uma conspiração paciente e meticulosa que me transformava em uma mulher frágil diante dos olhos dos outros. E o mais cruel é que eu havia participado disso mesmo sem querer, permitindo que eles me convencessem de que nada estava errado. Naquela noite, ao juntar todas essas lembranças, um frio percorreu minha espinha. Percebi que eu já não tinha apenas dois inimigos dentro da minha própria família. Tinha também vizinhos amigos e até médicos que, mesmo sem saber, já haviam sido usados para reforçar a mentira. O terreno estava preparado. A cada detalhe, eles pavimentaram o caminho para me tirar tudo. Sentei novamente diante do lago, observando a lua refletida na água. Pensei em todas as vezes que sorri, acreditando que minha velhice seria tranquila ao lado de Rafael. Pensei em quantas noites trabalhei em turnos duplos de hospital para que ele tivesse futuro. Pensei no preço que paguei em saúde, em juventude, em sonhos. E agora tudo isso servia de combustível para a ambição dele e de Camila. A dor era quase insuportável. Mas junto dela crescia uma convicção. Não podiam vencer tão facilmente. Eles haviam se preparado por anos, mas não contavam com a minha resistência. Não sabiam que cada sacrifício da minha vida também havia me tornado forte e resiliente. Se eles acreditavam que eu iria ceder em silêncio, estavam enganados.
Quando a madrugada terminou e a claridade voltou a iluminar a sala, fechei os olhos e respirei fundo. Eu sabia que as lembranças que vinham à tona eram apenas o início. Ainda havia mais a ser descoberto. E principalmente ainda havia Vicente a sombra que se movia nos bastidores, segurando documentos e segredos que poderiam decidir meu destino. Eu estava pronta para seguir adiante. Não mais como uma vítima perdida em lembranças, mas como alguém disposta a enfrentar a verdade. Porque os sinais já haviam me mostrado que a conspiração era real. Agora era a hora de revelar até onde ela ia. Depois de noites inteiras em claro revivendo cada detalhe e cada lembrança, percebi que não podia esperar mais. Se Rafael e Camila já tinham avançado tanto no plano cada dia de silêncio, significava dar a eles mais poder sobre a minha vida. Eu precisava agir e precisava agir imediatamente. A angústia já havia se transformado em determinação. Eu não sabia ainda o que iria encontrar, mas estava preparada para encarar a verdade por mais dura que fosse. Na manhã seguinte, vesti meu casaco vermelho, aquele que costumava usar apenas em ocasiões especiais, e peguei minha bolsa de couro onde guardava meus documentos pessoais. Quando me olhei no espelho antes de sair, vi uma mulher com o rosto marcado pelo tempo, mas com os olhos firmes, sem medo. Não era mais a mãe resignada que aceitava as desculpas do filho. Era alguém pronta para lutar. Minha primeira parada foi o banco. Sempre confiei que minhas economias estavam seguras ali, fruto de tantos anos de trabalho em hospitais noites, em claro turnos duplos e finais de semana sacrificados. Fui recebida por Dona Teresa Martins, a gerente que me conhecia há anos. Ela sempre me tratou com respeito e cordialidade e naquele dia não foi diferente. Mas quando pedi para ver todas as movimentações recentes da minha conta, notei um instante de hesitação em seu olhar. Ela me conduziu até uma sala reservada e colocou os extratos diante de mim. À medida que folheava os papéis, senti o chão sumir debaixo dos pés. Havia retiradas periódicas, valores que eu não havia autorizado. Teresa, em voz baixa, explicou que Rafael tinha apresentado uma carta assinada por mim, autorizando-o a administrar minhas finanças. Pedi para ver a carta. Quando ela colocou o documento diante de mim, meus olhos marejaram. A assinatura imitava a minha caligrafia, mas não era minha. O traço tremia de forma diferente, as letras tinham inclinações estranhas. Era uma falsificação. Minha voz tremeu, mas falei com firmeza. Disse que aquele papel era falso, que eu jamais havia dado tal autorização. Teresa empalideceu e pediu desculpas. De imediato cancelou qualquer acesso de Rafael à minha conta. Transferimos todo o dinheiro para uma nova conta em meu nome, protegida por senhas adicionais e reconhecimento biométrico. Também alterei o beneficiário do seguro de vida, retirando Rafael e Camila e colocando no lugar a Fundação Esperança Dourada, dedicada a ajudar idosos abandonados. Só de imaginar que eles poderiam lucrar com a minha morte me dava náusea. Eu não permitiria isso. Saí do banco com uma mistura de dor e alívio. Descobrir que meu filho havia roubado minhas economias foi devastador, mas pelo menos agora eu estava protegida. Um elo do plano deles havia sido rompido. Mas ainda faltava entender a dimensão da conspiração e o papel de Vicente. Naquele mesmo dia fui até o cartório onde ele trabalhava. Meu coração batia acelerado, mas eu sabia que precisava enfrentá-lo. Quando entrei, encontrei um homem de meia idade, de olhar inquieto e mãos nervosas sobre uma pilha de documentos. Assim que me viu, tentou esconder algumas folhas, mas já era tarde. Eu me apresentei com calma, mas em meu tom havia algo de firme que o fez empalidecer. Disse a ele que sabia do envolvimento dele com Rafael e Camila. Contei que havia ouvido meu nome na gravação em que Camila dizia que Vicente confirmara que os papéis estavam prontos. Vi o suor brotar em sua testa. Ele tentou negar, mas tirei do bolso meu celular e apertei play. O áudio ecoou na sala silenciosa. O nome dele estava lá, claro e indiscutível. Vicente tremeu.
Sua voz saiu fraca, quebrada. Tentou explicar, dizendo que havia sido pressionado, que precisava do dinheiro. Aos poucos confessou tudo, admitiu que falsificara autorizações, alterara registros Mechera em relatórios médicos fornecidos por profissionais pagos por Camila. Disse que havia aceitado suborno em troca de acelerar processos que tirariam de mim a posse da casa. Cada palavra que saía de sua boca me dava mais frio na espinha, mas também me fortalecia. Eu tinha provas. Eu tinha um caminho. Exigi que ele me entregasse cópias de todos os documentos falsos. Disse que se não colaborasse eu iria direto ao supervisor dele com as gravações e denúncias. O desespero em seus olhos me mostrou que ele não tinha saída. Em poucos minutos ele colocou diante de mim uma pasta com papéis. Havia cópias de transferências de propriedade, laudos médicos adulterados, cartas de autorização forjadas. Peguei tudo com mãos firmes, sabendo que aquele material era meu escudo. Saí dali com a pasta junto ao peito, como se carregasse uma arma silenciosa. No caminho de volta, as pessoas passavam por mim sem imaginar a tempestade que eu enfrentava. Para o mundo, eu era apenas uma idosa caminhando pela rua. Mas dentro de mim, eu era uma guerreira que acabara de conquistar as primeiras vitórias em uma batalha desigual. Quando cheguei em casa, sentei-me à mesa e espalhei os documentos. Olhei para cada um deles como se fossem peças de um quebra-cabeça sombrio. Agora eu via com clareza: Rafael e Camila estavam dispostos a tudo, até mesmo a me apagar como pessoa para ficar com a casa e o dinheiro. Mas o que eles não sabiam era que eu já tinha descoberto suas armas e estava pronta para usá-las contra eles. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir algumas horas. Não porque a dor tivesse diminuído, mas porque senti que finalmente tinha algum controle sobre minha própria história. Eles achavam que eu era frágil, mas haviam subestimado a força que uma mãe pode encontrar quando está prestes a ser destruída. E assim, ao amanhecer do dia seguinte, uma nova etapa se apresentava diante de mim. Eu já tinha provas. Agora precisava de alguém que pudesse transformar aquelas provas em justiça. Precisava de uma voz que ecoasse no tribunal. Precisava de uma aliada capaz de enfrentar a lei com a mesma firmeza que eu enfrentava a dor. Foi nesse instante que o nome de Dra Carolina Soares surgiu em minha mente. Eu sabia que era hora de procurá-la. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada, mas com um propósito claro. As pastas de documentos estavam espalhadas sobre a mesa da sala, como testemunhas silenciosas da conspiração que eu havia desvendado. Olhei para cada folha e senti uma mistura de dor e triunfo. Eu tinha em mãos as provas de que Rafael e Camila haviam mentido, falsificado, tramado contra mim. Mas sabia também que aquilo ainda não bastava. Eu precisava de alguém que conhecesse a lei, alguém que pudesse transformar essas folhas em armas de justiça. Foi nesse momento que me lembrei de um nome que circulava no bairro sempre que alguém falava de casos difíceis. Dra Carolina Soares. Advogada respeitada, conhecida por sua firmeza e coragem diante dos tribunais. Muitos diziam que ela não tinha medo de enfrentar poderosos, que jamais recuava quando sabia que a verdade estava de seu lado. Decidi que era a ela que eu procuraria. Arrumei os papéis em uma pasta, vesti novamente meu casaco vermelho e segui até o escritório dela. Ao entrar, fui recebida por uma secretária atenciosa que me perguntou se eu tinha horário marcado. Respondi que não, mas que era urgente. Talvez ela tenha visto o desespero em meus olhos, porque poucos minutos depois fui convidada a entrar. Carolina estava sentada atrás de uma mesa de madeira escura, cercada por pilhas de processos. Seus olhos atentos e serenos se fixaram em mim com respeito. Sentei-me diante dela e por alguns instantes senti a voz falhar. Como resumir em poucas palavras o peso de uma vida inteira? Respirei fundo e comecei. Contei sobre a mensagem de voz enviada por engano, sobre as palavras frias de Rafael e as risadas cruéis de Camila. Mostrei como lentamente haviam se afastado, como as visitas médicas suspeitas haviam me deixado desconfiada, como vizinhos e amigos já haviam sido envenenados por mentiras.
Quando terminei, coloquei sobre a mesa a pasta com os documentos que Vicente me entregara. Carolina abriu cada folha com cuidado, analisando linha por linha. Vi seus olhos se estreitarem diante das assinaturas falsificadas dos laudos médicos, alterados das autorizações duvidosas. Depois de alguns minutos em silêncio, ela ergueu o olhar para mim. Dona Maria, o que a senhora tem aqui não é apenas um drama familiar. É um crime claro de fraude, falsificação de documentos e abuso contra a idosa. Seu filho e sua nora tramaram não apenas para roubar seus bens, mas para destruir sua dignidade. Com essas provas, podemos abrir um processo forte. Eles não terão como escapar. Ouvir aquelas palavras me trouxe uma sensação estranha. Por um lado, doía reconhecer que meu próprio filho seria levado aos tribunais. Por outro, senti um alívio imenso. Pela primeira vez, alguém confirmava que eu não estava louca, que não era imaginação, que tudo o que eu havia percebido era real. Carolina continuou. Explicou que o primeiro passo seria registrar uma denúncia formal na delegacia especializada em crimes contra idosos. Em seguida, dar entrada em uma ação judicial para anular todos os documentos fraudulentos. Disse também que com os áudios e a confissão de Vicente poderíamos provar a conspiração. Rafael, Camila e até mesmo os médicos que participaram seriam responsabilizados. Enquanto ela falava, eu observava sua postura. Não havia hesitação. Sua voz era firme e cada palavra carregava convicção. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. Senti que tinha uma aliada. Mas Carolina também me alertou. Disse que Rafael e Camila certamente não aceitariam a derrota em silêncio. Que tentariam me intimidar, espalhar mentiras, inverter a narrativa. Que fariam de tudo para me pintar como uma mulher frágil, confusa, sem condições de decidir por si mesma. Eles vão tentar desmoralizar a senhora. Mas se mantivermos a calma e seguirmos com provas, venceremos. Assenti em silêncio, mas por dentro sabia que ela tinha razão. Eu já havia sentido o peso das fofocas, o olhar de piedade dos vizinhos, os boatos de que minha memória estava falhando. O caminho seria duro. Ainda assim havia em mim uma força nova. Se antes eu caminhava às cegas, agora tinha um guia. Passei horas no escritório respondendo perguntas, detalhando episódios, assinando documentos. Quando saí, o sol já estava se pondo. As ruas estavam iluminadas por um tom dourado e, pela primeira vez em semanas, respirei fundo, sem sentir apenas angústia. Havia medo, sim, mas também havia esperança. Naquela noite, sentei-me novamente à mesa da sala, agora não mais como uma mulher isolada, mas como alguém que tinha ao seu lado a força da lei. Enquanto revisava mentalmente cada passo que Carolina havia traçado, percebi que a luta estava apenas começando. Rafael e Camila ainda estavam em minha casa acreditando que dominavam a situação, seguros de que eu era frágil demais para reagir. Mal sabiam eles que o terreno já havia mudado. As provas estavam guardadas, a advogada estava preparada e a polícia seria avisada em breve. O jogo que eles haviam iniciado nas sombras agora seria travado à luz do dia. Antes de dormir, fechei os olhos e me perguntei como seria o momento de olhar para Rafael e Camila frente a frente, sabendo que eu tinha em mãos as armas para destruí-los. Seria doloroso. Seria cruel. Mas era inevitável. E assim, ao amanhecer seguinte, com o coração firme e a mente decidida, soube que a hora da confrontação estava próxima. Muito em breve minha sala deixaria de ser palco de silêncio para se tornar o cenário onde a verdade seria revelada. O dia do confronto chegou como uma hora marcada que eu não podia mais adiar. Quando abri a porta da sala e vi Rafael e Camila sentados no sofá, senti uma mistura de calma e tensão percorrer meu corpo. Eles pareciam à vontade, como se nada estivesse acontecendo, como se ainda fossem donos do palco. Respirei fundo e sentei-me de frente para eles com a pasta de documentos sobre a mesa ao meu lado. Ao meu lado também estava Carolina, que entrou comigo séria e pronta para agir. Não havia plateia, mas minha casa inteira parecia observar.
Comecei falando com voz firme, sem choro e sem acusações vazias. Narrei como havia chegado até ali desde o áudio por engano, passando pelas visitas médicas estranhas até as retiradas na conta que encontrei no banco. Mostrei a carta forjada, os laudos adulterados e as anotações que Vicente havia assumido. Enquanto eu expunha os fatos, percebi que o rosto de Rafael mudava de cor e o sorriso de Camila sumia lentamente. Cada documento pousado sobre a mesa era um tijolo retirado do muro que eles haviam erguido em torno da verdade. Rafael tentou interromper, alegando que tudo aquilo era mal entendido, que eu estava vendo coisa onde não existia. Mas sua voz soava diferente, sem convicção. Camila permaneceu em silêncio alguns instantes, depois respirou fundo e disse que tudo havia sido por desespero, por dívidas, por medo do futuro. Sua justificativa veio com palavras medidas que tentavam parecer arrependidas. Dracarolina ouviu com atenção, anotou detalhes e então falou com clareza sobre as implicações legais. Ela explicou que a falsificação de assinaturas, a submissão de laudos médicos falsos e a tentativa de transferir bens eram crimes graves, além de constituírem abuso contra a idosa. No rosto de Rafael, vi algo que doeu profundamente. Vi o menino que embalara nos colo, transformado em um homem que agora precisava responder por suas escolhas. Ele então tentou minimizar, disse que eu não entenderia as pressões que ele sofrera no trabalho, que tinha sido influenciado por Camila, que achara que estava fazendo o melhor para a família. Suas palavras soavam como desculpas rasas diante da prova estampada na mesa. Perguntei a ele diretamente se havia assinado a carta e se sabia da participação de Vicente. Ele hesitou, então murmurou que havia assinado porque confiava em quem o aconselhara. Camila passou a falar mais agressivamente, quando percebeu que a estratégia de apagar a verdade estava desmoronando. Lembrou que meu estilo de vida gerava custos, que a casa dava trabalho, que a mudança para um lar seria menos dolorosa para todos. Sua lógica era fria e administrativa, como quem planeja números, em vez de pensar em sentimentos. Em determinado momento, ela sorriu sem mostrar os dentes, e aquele sorriso me feriu mais do que qualquer palavra. Como alguém podia planejar a retirada da vida de outra pessoa com a mesma frieza com que se paga uma conta? Dracarolina então pediu calma e começou a colocar em ordem as ações que já havíamos tomado. Citou o bloqueio bancário, a transferência do seguro, os registros que seriam protocolares na delegacia. Disse que era essencial coletar mais testemunhos e que Vicente precisava ser confrontado em termos legais. Pedi que as autoridades fossem chamadas ali mesmo, e enquanto esperávamos pelos oficiais, o ambiente se transformou. O som do relógio parecia mais alto, e cada segundo era uma promessa de que a mentira não teria mais abrigo. Quando os policiais chegaram e ouviram as acusações, a atmosfera mudou definitivamente. Um agente leu algumas partes das provas e Vicente, que havia sido chamado a depor em seguida, entrou no quadro das investigações. Ele mal tentou negar aquilo que já confessara anteriormente. Ao vê-lo, Rafael não conseguiu manter o olhar fixo. O embaraço e o medo tomaram conta do rosto dele. As algemas ainda não foram necessárias naquele momento, mas a formalidade do procedimento deixou claro que a impunidade tinha fim. Enquanto os oficiais registravam o boletim e recolhiam depoimentos vizinhos, começaram a aparecer discretamente na rua, atraídos por sussurros e pela movimentação. Alguma delas olhava com pena, outros com curiosidade e muitos com surpresa visível. Ao perceber as presenças externas, Camila ficou ainda mais nervosa e Rafael parecia cada vez mais claustrofóbico. O jogo deles ocorrera nos bastidores por tanto tempo que ser exposto assim na minha sala soou como uma derrota anunciada. Em meio ao processo legal, senti algo inesperado. Não foi apenas o alívio de ser ouvida. Foi a sensação de recuperação da própria voz. Eu falara alto, eu havia mostrado prova, eu havia pedido justiça para mim mesma.
E isso transformou a dinâmica da casa. O silêncio que antes oprimia deu lugar a conversas sérias entre os oficiais e Dra Carolina. Perguntas foram feitas, respostas foram registradas, e a certeza de que a verdade prevaleceria crescia em mim. Após as formalidades iniciais, Rafael tentou se aproximar suplicando por uma conversa a sós. Quis explicar, pedir perdão, prometer que mudaria. Eu olhei para ele e minha voz falhou por um segundo. Então disse que ouviria suas palavras, mas que perdão não era algo que se desse de imediato e que consequências teriam de existir. Não podia mais confiar nas promessas. A confiança havia sido quebrada de maneira profunda. Antes de os policiais levarem Vicente para prestar esclarecimentos na delegacia, ele olhou para mim com olhos cheios de culpa e disse poucas palavras. Pedi que ele dissesse o nome de todos os envolvidos, que não poupasse ninguém. Ele acenou com a cabeça e a lista que surgiu depois complementou o quebra-cabeça de traições. Havia médicos que receberam pagamentos, havia funcionários que fecharam os olhos, havia falsificações que seriam anuladas. Nada escaparia agora. Quando a noite caiu e a casa se acalmou, percebi que o confronto não havia sido apenas uma vitória legal. Foi também uma libertação interior. A dor persistia, mas a vergonha e a invisibilidade que tentaram me impor começavam a desaparecer. Senti que recuperara algo muito precioso, a minha própria narrativa. E agora eu faço um convite direto a você que acompanha essa história. Se você concorda com a postura de Maria, que decidiu lutar e buscar justiça, deixe um comentário com o número 7. Se você acredita que a reação de quem foi acusado foi compreensível ou prefere outra solução e não concorda com a forma como Maria agiu, então clique em like no vídeo. Sua reação mostra como essa história ressoa na vida de cada um. Por fim, a batalha ainda não terminara. Rafael e Camila enfrentariam processos e a comunidade teria de lidar com a verdade exposta. Para mim, o próximo passo seria acompanhar cada ação legal, ouvir testemunhas e garantir que as medidas protetivas permanecessem ativas. A casa, que antes parecia tomada por sombras, começava a reivindicar seu espaço de luz. E eu sabia que a próxima cena desta história seria decisiva para o desfecho final. Os dias que seguiram ao confronto em minha casa foram silenciosos apenas na aparência. Por fora, a rotina parecia ter voltado ao normal. Eu cozinhava meu café da manhã, caminhava pelo jardim, arrumava a casa como sempre fizera. Mas por dentro, o campo de batalha permanecia aceso. Rafael e Camila haviam sido expostos. Vicente entregara documentos e provas e a polícia já estava no encalço deles. Eu acreditava que talvez, diante da gravidade da situação, eles recuassem, mas estava enganada. A primeira retaliação veio pelo telefone. Às 2 da madrugada, o aparelho começou a tocar insistentemente. Atendi assustada, pensando que pudesse ser uma emergência. Do outro lado, uma voz feminina despejou insultos. Chamou-me de velha egoísta, disse que eu havia destruído minha família, que morreria sozinha. Mal tive tempo de responder antes que a ligação fosse cortada. Noite após noite, as chamadas se repetiram, sempre com números desconhecidos, sempre com vozes diferentes, mas com a mesma crueldade. Às vezes era uma risada debochada. Outras vezes eram ameaças veladas. O som do telefone se tornou uma arma contra meu sono. Depois vieram as cartas. Envelopes anônimos deixados debaixo da porta, jogados no quintal, até mesmo enfiados no vidro do meu carro. Mensagens escritas às pressas, algumas quase ilegíveis, mas todas carregadas de ódio. Diziam que eu era um fracasso como mãe, que Rafael nunca me amara, que Camila sempre me desprezara. Algumas eram mais violentas, descrevendo com detalhes o que desejavam que me acontecesse dentro de um asilo. Queimava cada uma delas na lareira, mas as palavras já ficavam gravadas em minha memória como cicatrizes invisíveis. Não demorou muito para que a guerra saísse das sombras e ganhasse as ruas. Uma tarde, minha vizinha Dona Rosa bateu à porta com expressão aflita.
Pediu que eu fosse até sua casa e mostrou na tela do computador um fórum de comunidade local. Lá, em letras grandes, estava meu nome associado a boatos de demência. O perfil falso usava a foto de Camila, embora com outro nome, e relatava que eu havia perdido a razão que acusara injustamente o filho que precisava de cuidados urgentes. Havia até fotografias de mim tiradas à distância andando pelo jardim ou parada no corredor do supermercado. Imagens banais, mas apresentadas como provas de minha suposta confusão. Os comentários eram piores ainda. Pessoas que nunca me viram opinavam dizendo que era triste ver uma idosa se perder na própria mente, que era injusto Rafael carregar um fardo desses. Alguns diziam que eu era ingrata, que não valorizava o filho. Senti meu estômago embrulhar. O ataque não era apenas contra minha reputação, era contra minha própria identidade. Contei tudo para a Dra. Carolina no dia seguinte. Ela ouviu pacientemente e respondeu com firmeza. Disse que essa era uma estratégia comum de quem está acuado. Quando não conseguem destruir provas, tentam destruir a credibilidade da vítima. Garantiu que abriríamos também processos por difamação e que cada postagem, cada carta e cada ligação poderia ser usada contra eles. Mas apesar de suas palavras firmes, eu sabia que o dano já estava feito. Na comunidade, alguns começaram a me olhar de lado, outros passaram a me evitar. Amigos antigos ligavam menos, e quando vinham perguntavam se eu estava realmente bem, como se duvidassem de minha lucidez. As visitas inesperadas aumentaram. Pessoas dizendo ser assistentes sociais batiam à minha porta com questionários prontos. Médicos que eu nunca chamara apareciam oferecendo consultas gratuitas. Um homem tentou vender sistemas de segurança, mas fez questão de repetir que idosos como eu estavam vulneráveis. Cada toque na campainha era um lembrete de que a imagem que Camila e Rafael criavam começava a ganhar força fora de casa. Houve noites em que quase cedi ao desespero. Sentada diante da lareira com as cartas queimando lentamente, me perguntei se valia a pena continuar. Se talvez fosse melhor deixar que eles fizessem o que quisessem. Mas, nesses momentos, eu me lembrava da voz de minha mãe em uma carta antiga que guardo até hoje. Nela ela dizia que dignidade vale mais do que qualquer riqueza e que amor verdadeiro nunca destrói. Suas palavras me atravessaram como uma flecha de luz no meio da escuridão. Decidi que não me renderia. Reuni as cartas que ainda não havia queimado, anotei os horários das ligações, tirei fotos das postagens online. Entreguei tudo à Dra. Carolina, que passou a montar um dossiê cada vez mais robusto. Ela me garantiu que quanto mais eles tentassem me atacar, mais provas eu teria para derrubá-los. Mesmo assim, as feridas emocionais eram profundas. Havia momentos em que eu duvidava de mim mesma. Quando alguém me olhava com pena, eu me perguntava se talvez estivesse mesmo confusa. Quando esquecia onde deixar as chaves, o coração acelerava de medo de que fosse o início de algo que eu não poderia controlar. Foi preciso muita força para lembrar que esses lapsos eram normais, que não definem quem eu sou, que eram apenas reflexos da vida cotidiana. Enquanto isso, Rafael e Camila se afastavam da comunidade. Seus rostos, antes sorridentes nas festas, agora eram vistos com desconfiança. Mas em vez de recuarem, intensificaram os ataques. Criaram perfis falsos, espalharam mais boatos e até mesmo convenceram algumas pessoas a repetir as mentiras. Era uma guerra de resistência. Eu com provas, eles com rumores. Eu com a verdade, eles com sombras. E em meio a essa guerra silenciosa percebi algo fundamental. A campanha de difamação não tinha o poder de me destruir a menos que eu permitisse. Podia manchar meu nome temporariamente, mas não minha dignidade. Podia afastar pessoas superficiais, mas também revelava quem eram os verdadeiros amigos. Essa consciência me deu fôlego. Ao lado de Dra. Carolina, continuei firme. Denúncias foram protocoladas, testemunhas foram convocadas e aos poucos o caso avançava para o tribunal. Eu sabia que em breve enfrentaria Rafael e Camila diante de um juiz, não mais apenas dentro da minha sala.
A justiça que parecia distante estava se aproximando, mas antes que esse dia chegasse, fiz questão de falar com você que acompanha a minha história. Se você concorda com minha decisão de resistir e lutar contra a campanha de difamação, deixe nos comentários o número 7. Se você não concorda com minha postura ou acha que deveria ter escolhido outro caminho, então clique em like neste vídeo. A sua opinião importa porque este não é apenas um drama familiar, é também um espelho de quantas vezes somos desafiados a defender nossa própria verdade. E assim, enquanto as cartas queimavam, os telefones tocavam e os vizinhos cochichavam, eu me mantive firme. Sabia que o momento decisivo ainda estava por vir. O tribunal me aguardava, e com ele a chance de finalmente transformar dor em justiça. O dia do julgamento amanheceu com o céu cinzento, como se até as nuvens carregassem o peso daquilo que estava prestes a acontecer. Vesti meu casaco vermelho, o mesmo que usei no primeiro contra-ataque, e senti como se ele fosse agora a minha armadura. Ao me olhar no espelho, vi as marcas do tempo no rosto, mas também vi firmeza. Eu não iria recuar. Dracarolina me encontrou na porta do fórum. Seu olhar transmitia confiança e segurança. Caminhamos juntas pelos corredores até a sala de audiências. Cada passo ecoava alto como se marcasse a contagem regressiva para a verdade. Ao entrar, meus olhos encontraram os de Rafael e Camila. Estavam sentados lado a lado, as mãos entrelaçadas, mas o nervosismo era visível. Rafael evitava me encarar já. Camila mantinha o queixo erguido, tentando disfarçar a insegurança atrás de uma máscara de orgulho. O juiz entrou e todos se levantaram. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia cortar o ar. A audiência começou com a defesa de Rafael e Camila, tentando inverter a narrativa. O advogado deles argumentou que eu era uma senhora confusa que havia interpretado mal as atitudes do casal. Disse que meus lapsos de memória eram sinais claros de demência e que minha denúncia não passava de delírios de uma idosa ressentida. Senti a raiva subir dentro de mim, mas mantive a calma. Eu sabia que aquele era exatamente o plano deles, me pintar como fraca, como incapaz. Respirei fundo e deixei Dracarolina conduzir. Com serenidade, ela apresentou um a um os documentos que Vicente havia entregue. Mostrou as diferenças entre minha assinatura real e as falsificadas. Apontou as inconsistências nos laudos médicos adulterados. Cada prova era exibida ao juiz com clareza, desmontando as acusações de confusão mental que a defesa tentava impor. Então chegou o momento mais esperado: o áudio. Quando a voz de Rafael ecoou pela sala dizendo que não aguentava mais a mãe dentro da casa, o silêncio tomou conta do ambiente. O som da risada de Camila em seguida pareceu cortar a sala ao meio. Era impossível negar. Não havia edição, não havia mal-entendido. Era a verdade crua. Rafael abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Camila tentou reagir, dizendo que era apenas uma conversa privada fruto do estresse, mas as palavras soaram ocas. O juiz manteve a expressão séria e os murmúrios discretos entre os presentes deixavam claro que ninguém acreditava naquela desculpa. Em seguida, Carolina apresentou a gravação da confissão de Vicente. Sua voz trêmula, relatando os documentos falsificados e os subornos pagos, era mais do que suficiente para mostrar que a conspiração era real. Vicente, convocado como testemunha, confirmou em frente ao juiz tudo o que havia dito antes. Admitiu o crime e apontou Rafael e Camila como mandantes. A defesa tentou um último recurso, dizendo que tudo não passava de desespero por dívidas, que Rafael havia sido manipulado pela esposa, que Camila apenas buscava estabilidade para a família. Mas a essa altura nenhuma justificativa sustentava o peso das provas. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me lentamente. Minhas mãos tremiam um pouco, mas minha voz saiu firme. Contei minha história diante de todos.
Contei sobre os anos de sacrifício, sobre as noites de trabalho, para que Rafael pudesse estudar, sobre os sonhos que abri mão, para que ele tivesse um futuro melhor. E depois, contei sobre a dor de ouvir na própria voz do filho que eu era apenas um fardo. Minhas palavras encheram a sala não como acusações, mas como a confissão de uma mãe que havia amado demais e recebido em troca apenas traição. O juiz ouviu em silêncio. Quando terminei, o peso da verdade já pairava no ar. Não havia mais como negar. O veredito foi anunciado com firmeza. O juiz declarou os documentos fraudulentos, anulou todas as transferências, reconheceu a tentativa de golpe e ordenou que Rafael e Camila respondessem por fraude, falsificação e abuso contra a idosa. Além disso, determinou que eles devolvessem cada centavo retirado da minha conta, pagassem indenização por danos morais e enfrentassem processo criminal. As palavras do juiz caíram como marteladas na sala. Rafael chorou silenciosamente, cobrindo o rosto com as mãos. Camila manteve a postura, mas seu olhar revelava a fúria de quem havia perdido tudo. Eu respirei fundo e fechei os olhos por um instante. Não havia felicidade naquela vitória. Havia alívio, havia justiça, havia dignidade. Ao sair do tribunal, senti o sol bater em meu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, o calor não parecia sufocante, mas libertador. Eu havia enfrentado o que parecia impossível. Não estava mais presa nas teias de mentiras, não era mais refém de boatos. Eu havia recuperado minha voz, minha casa, minha verdade. Mas também sabia que aquela não era a última batalha. Rafael e Camila ainda tentariam se reerguer, ainda poderiam buscar vingança de outras formas. A justiça legal estava feita, mas a ferida emocional continuaria por algum tempo. Antes de encerrar este capítulo, quero convidar você que acompanha a minha jornada. Se você concorda com a decisão do juiz e acredita que Maria das Dores merecia essa vitória, deixe nos comentários o número 7. Se você acha que a sentença foi dura demais ou não concorda com a forma como agi, então clique em like neste vídeo. Sua opinião é parte desta história porque todo drama familiar carrega muitas perspectivas. Naquele dia, ao atravessar as escadarias do fórum com Dra Carolina ao meu lado, eu senti que a guerra não havia terminado, mas uma grande batalha havia sido vencida. E o próximo passo seria encarar as consequências que se espalhariam pela vida de Rafael e Camila. Quando a sentença foi lida e a verdade reconhecida diante do tribunal, eu saí daquele prédio sentindo que algo dentro de mim havia mudado para sempre. O vento que tocava meu rosto parecia mais leve e até mesmo o barulho da rua soava diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu não caminhava como uma vítima, mas como alguém que havia recuperado a própria dignidade. O julgamento não apagou a dor da traição, mas abriu caminho para que eu pudesse respirar sem medo. Voltei para minha casa naquela tarde e olhei para cada canto com um olhar novo. As paredes que antes pareciam me sufocar agora guardavam também a memória da vitória. Ainda assim percebi que aquele espaço já não era mais meu refúgio. Havia lembranças demais, feridas demais. Decidi então que era hora de recomeçar. Vendi a casa que havia construído tijolo por tijolo e procurei um lugar onde pudesse viver de maneira mais leve. Encontrei um apartamento simples em uma comunidade para idosos independentes. Lá havia jardins bem cuidados, trilhas para caminhadas e vizinhos que se cumprimentavam com sinceridade. No início confesso que senti medo da solidão. Depois de uma vida inteira dedicada a Rafael, não sabia como seria viver para mim mesma. Mas logo percebi que aquele seria meu maior presente. Conheci Nora, uma vizinha de 72 anos que me convidou para uma aula de dança no primeiro dia. Ri ao pensar que estava velha demais para dançar, mas aceitei. Ao som da música meus pés tropeçavam, mas meu coração se libertava. Ali percebi que ainda havia vida para ser vivida, ainda havia alegria à espera de quem tivesse coragem de abrir os braços. Comecei também a pintar.
No início, minhas mãos tremiam diante do pincel, mas aos poucos encontrei meu ritmo. Pintei o lago que ficava atrás da casa antiga. Pintei flores, pintei rostos que carregavam histórias. Cada quadro era uma forma de transformar dor em cor, tristeza em expressão. Um professor olhou para uma das minhas telas e disse que havia nelas algo verdadeiro, algo que nascia da experiência. Sorri. Talvez fosse isso. A arte nascia daquilo que vivi. Passei a frequentar também a Fundação Esperança Dourada, a mesma instituição que coloquei como beneficiária no lugar de Rafael e Camila. Ali encontrei outros idosos que, assim como eu, haviam sido esquecidos ou traídos pelas próprias famílias. Cada história era um espelho. Um homem que perdeu a casa para os filhos, uma mulher deixada sozinha em um quarto sem visitas. Ouvi cada relato com lágrimas nos olhos, mas também com uma força renovada, porque eu sabia o que significava sentir-se descartável e sabia também que era possível lutar. Comecei a dar palestras dentro da fundação contando minha história, não como uma tragédia, mas como um exemplo de resistência. Dizia sempre que ter medo não é sinal de fraqueza, e sim de humanidade, que a diferença está em não deixar que o medo nos paralise. Via nos olhos dos outros idosos a centelha de esperança se acender, e isso me dava sentido. Cada palavra minha era também um lembrete para mim mesma. Eu sobrevivi e sobrevivi com dignidade. Mas apesar da nova vida, às vezes à noite eu ainda pensava em Rafael, em como ele havia sido, quando criança, no sorriso inocente, nos abraços apertados. Doía lembrar que aquele menino havia se transformado no homem que tentou me destruir. Ainda assim, quando recebi sua carta pedindo perdão, percebi que precisava libertar meu coração do peso do ódio. Escrevi de volta que o perdoava, mas deixei claro que perdão não era esquecimento, que ele havia feito suas escolhas e que eu havia feito a minha seguir em frente sem ele. Hoje caminho pelos jardins da nova comunidade com passos firmes. Danço quando tenho vontade, pinto quando quero expressar minha alma, ajudo quando encontro alguém que precisa de força. Descobri que minha vida não acabou com a traição. Pelo contrário, começou de novo. Entendi que família não é apenas sangue. Família é quem respeita, quem protege, quem está ao nosso lado quando caímos. E é por isso que quero deixar aqui a mensagem mais importante desta história. Nunca deixe que tirem sua voz. Nunca permita que a façam acreditar que você é menos do que realmente é. Sacrifício sem respeito é exploração. Amor verdadeiro não destrói, não rouba, não mente. Se alguém tentar apagar sua dignidade, lembre-se: sempre há tempo para lutar, sempre há tempo para recomeçar. Agora falo diretamente com você que acompanhou cada capítulo deste drama familiar. Se esta história tocou o seu coração, se você acredita que minha luta teve valor, peço que deixe o seu like neste vídeo, que se inscreva no canal e que compartilhe com outras pessoas. Assim, mais histórias de coragem e de resistência poderão ser contadas. E se você concorda comigo, se acredita que nunca é tarde para recomeçar e defender sua dignidade, escreva nos comentários o número 7. Quero ver quantos de vocês se identificam com essa jornada. Eu sou Maria das Dores Silva, e esta foi a história de como sobrevivi à maior traição da minha vida e encontrei uma nova forma de viver. O drama não acabou com lágrimas. Terminou com dignidade e esperança, e a certeza de que todo fim pode ser também um começo.